Hoje é 10 de outubro de 2022, há poucos dias das eleições presidenciais para o país, com notícias curiosas correspondentes à disputa entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já afirmei que não me intrometo politicamente nas eleições. As minhas simpatias são conhecidíssimas. Eu sou, sim, simpatizante de Lula, de Luiz Inácio. Conheci Lula lá embaixo na praia, há muitos e muitos e muitos anos. Participei em inúmeras, eu diria múltiplas, operações lá no período de 64 a 73, nos anos de chumbo, da ditadura, dos conflitos entre a cidadania e aquela operação terrível dentro da qual imperaram as torturas. Então, como diz a poesia de um dos nossos poetastros maiores, eu quero lhe mostrar as marcas que guardei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. Lula pagou o preço dele, sim. E nós todos sobreviventes temos as nossas cicatrizes de batalha, os nossos segredos, os nossos compromissos com a redemocratização do país. E isto vale. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós só temos passado. O futuro é, às vezes, uma premonição, mas o futuro está no nosso imaginário. O passado do Paulo Sérgio, o convívio deste Leite Fernandes com os episódios terríveis ultrapassados lá pelos idos de 64, 73, 75, com a ditadura imperante na nação, aquela coisa toda serve de fundamento, de base, de estrutura a que eu prefiro a Luiz Inácio Lula da Silva. Com as perebas que ele pode ter, porque procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem, só a bailarina é que não tem. Uma outra pereba mordiscando as nossas carnes. Funciona assim. Se quando possível, se quando provável, dentro desta estrutura em que aos 87 anos eu e Dione, que é um pouquinho mais antiga, estamos, nós vamos depositar nosso voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Não que ele seja perfeito, não é, não, mas é muito mais indicado que Bolsonaro, a meu ver. A nosso ver, que já vivemos mais, que como indicação de batalha tem apenas as perebas a mostrar, as marcas guardadas nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. Então, nós pretendemos sim deixar nosso voto em benefício de Luiz Inácio Lula da Silva. Dito isto, e pensando ainda no futuro, naquilo que vem à frente por expectativa e naquilo que se foi, eu estava meio sossegado na sexta-feira, no sábado, e me veio a notícia de que faleceu em Santos um
muito amigo meu. Eu tenho uma sorte de lembranças. Nós temos lembranças sempre, nós vivemos de lembranças do passado. Eu tenho esta bailarina lindinha que sempre me faz companhia. Temos esta embarcação veneziana que está aqui sempre, modificada de um lugarzinho para outro, mas sempre perto de mim. E tenho este bisturi. Para quem está ou esteve na arte médica, o bisturi só é extravagante aos mais antigos, porque é uma peça única. O cabo é de marfim, diriam alguns de osso, porque resiste a alta pressão. A lâmina é inglesa, antiga, muito posta no passado. Este bisturi me foi dado de presente por Evaldo Bolívar de Souza Pinto há uns 40 anos, quem sabe, quando ele chegou em Santos, a Praia Santista, de onde eu sou originário. Eu sou um pisoteador das areias das praias de Santos. É a minha origem. Ana Maria Babete, minha primeira mulher, tem uma pracinha lá em Santos linda, belezinha, pequena, modesta, mas indicadora de que ela nasceu e viveu lá. Evaldo chegou a Santos há uns 40 anos, sim. Eu já era antigo lá na praça. E um dos primeiros a ele conhecer fui eu. Já advogando lá, eu estou formado há 60 anos. Evaldo chegou à Praia de Santos, noviço, moço, garotão. E eu vaticinei a de ser um grande cirurgião plástico. E Evaldo deixa o nome dele marcado definitivamente na cirurgia plástica estética brasileira e mundial, segundo Luiz Sérgio Toledo, que me ligou de Dubai. Paulo Sérgio, você sabe que o nosso Evaldo morreu? O nosso Evaldo se foi. Eu disse outro dia, não vi Regina, há anos não vejo Regina Chiarello, mulher dele, não vejo Felipe também, não vejo a filha moça deles, muitos anos. Não vou a Santos, com um pouco de tristeza, porque a minha Babete morreu lá. Mas tenho saudade dele, sim. E do Evaldo vou me lembrar sempre, porque nós costumamos dizer, nós criminalistas principalmente, que quando nós devemos carinho, o nosso débito persiste durante toda a vida. Evaldo foi muito carinhoso comigo, com a família toda. Foi muito atento aos nossos sofrimentos, às nossas necessidades. Inclusive, quando eu saí de lá, depois que Babete morreu subitamente, lá na rua Euclides da Cunha, 234. E o primeiro a chegar lá, depois da morte de Ana Maria, foi Evaldo Bolívar de Souza Pinto. Mas, sem perder o mote, esse bisturi antigo me foi dado de presente por ele. Quando moço, quando jovem, era assim, o bisturi antigo, de aço inoxidável e de osso ou marfim. Eu tenho na minha mesa há anos, anos e anos. Eu disse outro dia também, disse a Luiz Sérgio Toledo,
Já conheci muitos cirurgiões plásticos, são meus amigos. E disse a Luiz Sérgio, Toledo, disse ao telefone, Toledo, morrer é muito chato. E Luiz Sérgio respondeu rindo, não é chato, Paulo Sérgio, é chatíssimo. Mas morrer é uma fatalidade, de certa forma eu me sinto até culpado, porque sou um sobrevivente. E cada dia, cada 3, 4 dias que se passam, eu recebo uma notícia que não é boa. Eu quero receber notícias, sim, daqueles nascentes. Estou a fazer cálculo com os meus netos, com as minhas filhas, que têm filhas também, sobre os filhos que eles fazem. A minha contagem estatística hoje, gente, é sobre quantos bebês nós fizemos nesses tempos difíceis ou nessa pandemia, e não quantos nós perdemos, porque assim nós temos a característica posta à satisfação de todos sobre o acréscimo da população no nosso país e sobre as crianças lindas que nós temos feito, inclusive lá nas areias da Nossa Santos, da São Vicente, da Praia Grande, e daqueles episódios todos onde a maré deixa marcada na areia a mensagem que nos é vinculada ou veiculada pelos passos daqueles que andam por lá, naquele vai e vem das marolas que nós amamos tanto ainda hoje, com muita saudade. Evaldo me deixa um carinho muito grande. E outro dia eu fiquei irritado. Não se pode ficar irritado com o maioral, eu chamo Deus de maioral, mas nós aqui embaixo fazemos um certo ordenamento jurídico, como se fosse também a existência de um estatuto lá nas alturas. Nós temos os nossos padres, os nossos frades, o sacristão auxiliar da oferenda da hóstia, nós temos a Madre Superiora, nós temos o superintendente dos organogramas postos ao lado da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Exemplo disto aqui é este frade capuchinho que me faz companhia também. Nós temos um ordenamento, sim. E nós que estamos, por enquanto, aqui embaixo, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Nós ficamos aborrecidos, porque quando Deus fez o primeiro Neandertal, quando o maioral fez o dinossauro, as baleias, fez o réptil, fez o jacaré, fez o hominídeo, fez o primeiro cruzamento entre o hominídeo e aquele que ainda ser humano não era. Deus pensou também numa forma de extermínio da vida. E criou a morte, criou a bruxa, criou o santo padroeiro dos nascituros, criou a Nossa Senhora dos Infantes, mas gerou a bruxa também. Deveria haver uma forma de que as criaturas não morressem, principalmente aqueles que estão perto de nós,
principalmente os nossos irmãos, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães, e todo dia o Paulo Sérgio recebe uma notícia de que um deles morreu. É muito chato isso, dizia eu a Luiz Sérgio Toledo, e ele respondeu: é chatíssimo, Paulo Sérgio, mas vai acontecer a todos. A única fatalidade que nós temos na vida é morrer. E deu aquela sua risada cabalística, a risada de quem conhece a vida e está pronto a enfrentar esse tipo de sofrimento. A Regina Chiarello, eu não vejo há muitos e muitos anos, está sofrida, é claro. A família está sofrida. Felipe e sua irmã estão, com certeza, muito sofridos, mas eu não repito aquilo que eu dizia a Felipe quando ele era pequenininho: o que você vai fazer quando crescer? Lembra-se, Felipe? O que você vai fazer quando você for grande? Ele vai se encarregar, sim, de abraçar os seus familiares mais antigos e vai pensar no pai. Há muita gente em Santos que deve carinho a Evaldo Bolívar de Souza Pinto. E eu devo dizer com muita dor no coração, mas ao mesmo tempo com muito reconhecimento, que eu devo muito amor a Evaldo Bolívar de Souza Pinto, um dos maiores cirurgiões plásticos e estéticos que o Brasil já produziu e há de produzir. Além disso, morreu outro também, Fernando Fragoso, lá no Rio de Janeiro. Foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, e Fernando era tão querido lá no Rio de Janeiro que a morte dele foi anunciada num telão do Maracanã, com 1 minuto de silêncio. No meio, no intervalo de um jogo. Eu não conheci bem Fernando. Eu conheci, sim, muito bem o pai dele, Heleno Fragoso, um grande criminalista, e o filho lhe seguiu os passos. Então já se vê que eu tenho nessa semana a morte de dois que não deviam morrer, entre muitos que não deveriam ter morrido. Deveriam ser preservados no Estatuto Celestial. As milhares e milhares de páginas com dispositivos celestiais, como os santos se comportam a nosso respeito, deveria ser deveria haver um permanente parágrafo. Alguns não deveriam morrer, alguns não podem morrer, e de fato, num certo sentido, alguns ficam permanentemente na nossa memória e na memória daqueles que vêm por aí. E para compensar aqueles amigos que estão morrendo, vamos fazer nossos filhos jovens. Vocês estão segurando a geratriz ou a geração de rebentos nessa pandemia, alegando que os tempos são difíceis. Os nossos talvez hajam sido muito piores que os de vocês. E vocês economicamente estão juntando os trapos, como se diz por aí, tendo as suas relações teudas e manteudas juntos, acasalados, acamansados. Que expressão difícil o Paulo Sérgio inventou, mas muito econômicos. A geração dessas crianças lindas as crianças. O Fábio, o meu neto postiço, porque não é meu sanguíneo, mas
foi cuidado por mim desde criança, o Fábio se encarregou de gerar o seu. A jovem com quem ele, segundo nós dizemos, fez amor e gerou a criança com ele é Cecília. Cecília. Se a minha memória não falha, é Cecília. Uma moça linda, já está com aquela barriguinha tão bonitinha. E estamos todos muito alegres com o nascimento de mais um. Vamos fazer nossos filhos, sim. Nossas crianças rosadas, lindas, meninas ou meninos, pouco importa, mas que possam nos dar a possibilidade de sorrir, em vez de chorar, como temos chorado muitas vezes, quando nós nos vamos para o chamado outro mundo. E dizendo isto, pensando nas nossas canções, pensando nas nossas barcarolas, pensando na nossa existência, na nossa velhice, e pensando no terceiro terço de vida, como dizia Ariano Suassuna, perguntaram a Ariano, quantos anos você tem? Ele disse, a metade do que eu quero viver. Porque viver é muito gostoso, gente. Dito isto, uma oração sim, muito sentida para Evaldo Bolívar de Souza Pinto e para Fernando Fragoso, que foi lembrado pelo amigo irmão Aloysio Lacerda ontem, quando me telefonou quase chorando, Paulo Sérgio, Fernando morreu. Fernando morreu, Evaldo morreu, todos morreram, todos hão de morrer, mas vamos fazer nossos filhos, moços. Porque é preciso um choro, sim, mas um choro de alegria ao vagido de mais uma criança no nosso país. E lá na Viva!